Pode falar. Então, essa é a escritora Val Beauchamp, uma escritora luso-brasileira, que mora em Nova York. Também pode ser luso-portuguesa. Qual dos dois? Luso-brasileira. Pais portugueses. São. Os dois? Os dois. Pai e mãe. E nasceu no Brasil. Eu nasci no Brasil, em Recife. Portanto, e agora mora Eu moro em Nova York. em Nova York. Há muito tempo. Ela escreveu vários romances históricos, sendo que um deles, que ela falou hoje durante o nosso café literário aqui no Sebrae, foi sobre o rei que espionou Napoleão. Na verdade, é sobre Dom João VI, sobre a família real portuguesa. Acompanhou a vida de Dom João VI desde criança até a ida dele para o Brasil, praticamente. Senhora Valdívia, eu tenho um bocado de dificuldade em expressar o seu nome. Fala-me um bocadinho deste livro e porquê Napoleão. Ah, sim. Ok. Napoleão, naquela época, era um vilão, né? E então, a Inglaterra era quem segurava Portugal. Então, ele ficou pressionando a Inglaterra para pressionar os portugueses. E ficou sempre uma mancha atrás de Portugal. Então, ele é mais ou menos assim, da mesma época de Napoleão. Só que Napoleão era aquele conquistador incrível. Agora, o nosso querido príncipe regente era mais inteligente, porque o príncipe regente começou a saber disso tudo, não é? E botar todos os pontos juntos. Quando Napoleão desceu com o comando dele, um dos generais dele desceu no porto para atacar Portugal, tomar Portugal, o nosso príncipe regente, em 1908, com toda a sua frota, saiu para o Brasil. Então, Napoleão ficou sempre uma mancha atrás de Dom João. E casou lá com a irmã da dona Leopoldina, a filha que casou com Dom Pedro, né? Então, ele casou-se com a irmã dela, para ver se chegava ao Brasil ainda, para ver se chegava mais perto de Dom Pedro, mas nunca chegou, de Dom João, mas nunca chegou a conquistar nada. Então, ele ficava, Dom João não deixou de espioná-lo. Aí o título, o rei que espionou Napoleão. Porque as pequenas coisas, quando ele menos esperava, Dom João dava o pulo do gato. Quando ele pensou que ia pegar Dom João em Portugal, Dom João foi para o Brasil. Quando ele casou lá com a segunda esposa para ir para o Brasil, Dom João volta para Portugal e comandava os dois reinos. É um assunto interessantíssimo. Então vamos deixar para os leitores lerem e podem procurar o seu livro aqui no Sebrae. Muito bem, claro. Prazer. A Valdívia é uma escritora internacional. O rei que espionou Napoleão, em que língua é que nasceu? O rei que espionou Napoleão? Não, o livro que nasceu foi a língua madre? Em português? Não, eu escrevi o livro em inglês. O primeiro livro, O Rei que Espionou Napoleão, foi escrito em inglês. Depois foi traduzido para o português. Depois foi traduzido para o francês. Mostra a edição. Sim, inglês, claro. Saiu primeiro em inglês, não é? Depois saiu em português. Isso. Temos aqui a visualizar em português. Sim. E depois saiu em francês. Foi fácil ou foi difícil conseguir a tradução deste livro de inglês para francês e para português? Não foi difícil porque eu tive um editor no Brasil, que por sinal é um português, da editora Tesauros, em Brasília, não é? E, diga-se de passagem, o lançamento desse livro em português em Brasília foi feito na Embaixada de Portugal. Foi muito interessante o lançamento desse livro no Brasil. E de francês eu tenho também um publisher, um editor na França, não é? E esse livro saiu ano passado, 2010, na França, e fez parte da Feira do Livro na França e me deu a medalha de prata esse livro. Porque eu cuidei do Napoleão aqui na cultura francesa. Os seus livros só estão em papel, também estão em venda online? Então, meus livros podem ser adquiridos na FENAC, na França, www.fenac.fr, fnac.fr ou amazon.com.
na América. E pode ser e-book. Você pode comprar por Kindle também, eletrônicos. Qual é mais rentável, vender em papel ou online? Olha, eu acho que online você vende melhor. Pode-me explicar um bocadinho como é que é a venda online? Porque Sim. Gostaria de saber, porque eu também quero publicar, tenho várias editoras que querem publicar o meu terceiro livro e eu estou com medo de entregar o livro porque eu não sei como funciona. Tenho medo de ser enganada. Eu só posso falar da América, onde eu moro. Eu não sei muito bem como é que fazem os outros países, mas na América, por exemplo, não é? Nós tem essa editora www.amazon.com. Então, ela adquire o seu livro, não é? E por adquirir o seu livro, você faz um contrato para os seus royalties. Você fica de 3 em 3 meses, eles colhem os dinheiros de quem comprou o livro, você ganha a sua percentagem. E aquilo fica eternamente vendendo online. Eu acho bem melhor. Quando, no entanto, você faz uma tiragem num publisher para ter um lançamento, uma tiragem de 1000 livros, você faz um contrato com aquele publisher, você ganha pelos 1000 livros, depois você vai ter uns royalties pequenos. O povo hoje em dia quer mais ler e-books, eles querem ler livros eletrônicos. Ninguém tem mais tempo de ler livros, todo mundo tem aquele livro em eletrônico. Mas, nós entramos online e como é que é pago esse valor desses lucros no total? Não, isso aí, deixa eu dizer, você me deu a oportunidade de dizer outra coisa. Eu tenho uma empresa que se chama Euro American Women Writers Inc. Então, eu tenho um contrato com uma publisher, uma editora na América, que produz esses livros, coloca esses livros online. É um assunto muito complicado. Eu teria que falar com você mais disfarçado, porque tem muitos menores, tem muito contrato, etc. Tem uma pergunta que eu gostaria de fazer. Prazer, boa tarde. Em termos de escolas, como está sendo a divulgação na área da educação nas escolas? Olha, isso é um assunto interessantíssimo. Vou lhe dizer uma coisa. O meu primeiro livro, Estigma, que saiu em português, em 2003 no Brasil, em Recife, por sinal, saiu em Recife, saiu em Brasília. Exato. Esse livro foi adotado por uma escola no Rio de Janeiro. Sei, eu sou Macaé. Não tem um lugar chamado Macaé, perto do Estado do Rio. Foi o prefeito de lá, como é que se diz, adquiriu esse livro, adotou esse livro. Agora, eu não vivo no Brasil, entende? Eu não moro lá. Esse livro seria um livro muito interessante para as escolas. Eu digo porque eu sou professora e eu acho interessantíssimo essa abordagem de uma matéria de história, né, dentro da extracurricular para a criança. Claro, lógico. É um livro fácil de ler, um livro interessante realmente é uma boa pergunta. Uma boa dinâmica para trabalhar dentro de sala de aula, discussão, debate. Isso, claro. Eu não sei como divulgar isso por lá, porque eu não sei qual é o critério do Ministério da Educação, do MEC, não é? Aquela coisa, mas eu fiquei surpresa quando esse saiu. No caso, a gente até tem que começar a procurar e ver como vai ser. Mas você vai no Brasil, você compra meu livro na Livraria Cultura. Na Livraria Cultura do Brasil. De repente, até eles têm uma noção como divulgar isso lá. Não é uma boa ideia, não é? Porque eu achei interessante. Eu acho que esse livro está na Francisco Brenan. Ele tem em Francisco Brenan, Recife. E o Brenan construiu aquele castelo. O Brenan é um artista plástico. Não, é um primo do Brenan. É o primo dele. É o Ricardo Brenan, esse aqui. E ele tem vários desses meus livros. Ele divulgou demais esse livro para as escolas lá em Pernambuco. Eu não sei, eu acho que você não estava aqui no início. Esse livro, assim, só em resumo, ele conta a ideia. Em resumo, você vai lá. É a história, né, dos 23 primeiros judeus que chegaram na América, em 1654. No Brasil. Ilustrado. Não, eles estavam no Brasil e do Brasil foram para o que é hoje do Nova Brasil York, né? Subiram, voltaram, porque os sefarditas tinham ido lá para baixo e depois subiram. São mais perguntas aqui à nossa escritora portuguesa brasileira a viver em Nova Iorque. Sim. Então,
assim vai sair aqui um vídeo assim um bocadinho xoxo. Nós temos que fazer... Eu já fiz tantas perguntas. É porque o senhor chegou atrasado, porque teve tanta pergunta no início que agora a gente já acabou com as perguntas. Teve tanto debate, João Carlos, você chegou depois. Realmente a gente agora já ouviu tudo. Já está um bocadinho esgotada. De todos os livros que você já escreveu e que foram publicados, por exemplo, esses exemplares que estão aqui, qual deles assim você acha que teve mais aceitação pelo público? Eu acho que o público fica muito curioso com esse livro. Já o nome já chega. Ficam curiosíssimos com esse livro aqui. E esse também foi traduzido para o inglês também, né? Quer dizer, esse você escreveu em português e depois você esse eu escrevi em português. Foi o único livro que eu escrevi em português. O resto eu escrevi em inglês. Mas esse livro dá uma curiosidade muito grande. Por quê? Tem um porém. Foi uma pergunta fantástica. Porque eu moro em Nova York. Nova York é o quê? Constituída de judeus. Nova York é uma cidade constituída. Mas eu quero te perguntar uma coisa. Mas não para ele filmar. E então todo mundo quer saber as histórias e as coisas. Então o negócio tem Recife. Como é que os sefardins estão em Recife e vêm para cá? Como se deslocaram? Então são curiosos. Eu dei muitas palestras em bibliotecas na América. Eu tenho esse livro em quase todas as bibliotecas americanas. E dei muita palestra, é muito interessante perguntar essas coisas de escola. Então, esse é muito ilustrado. Você viu como ele é ilustrado também? Valdívia, não podia deixar de lhe perguntar, e porque também me surgiu agora a ideia de lhe perguntar, qual é a língua que vende mais? O português, o francês, o inglês ou outra língua? O português. Esse livro vende mais o português. Eu lhe explico por quê. Mas é em Portugal ou no Brasil? Dos dois lados. Porque na Angola também está à venda. Tesauros, Moçambique. A editora Tesauros, o dono é um português do Porto. Então ele tem meus livros aqui, lá no Brasil e lá no Porto. O nome dele é Victor Alegria. O Victor tem os livros no Porto, em Portugal e em Brasília. Agora, por que esse livro vende mais em português no Brasil? Porque o americano, a cultura americana é muito específica, tá? O que a nossa cultura brasileira e portuguesa e europeia tem de ser geral. A gente, quando vai para a escola no Brasil, a gente aprende geografia geral, história geral. América específica. Eles não sabem as capitais, as cidades. Então, um livro que fala dos europeus não interessa ao americano. Entendeu? Então ele vende bem em português e vendeu bem, olha aí, me deu uma medalha de prata, ele vendeu bem em francês, porque é coisa da Europa. Ainda ensina coisas como no caso eles dizem que a Amazônia é deles. Ensina isso na escola. O americano é incrível. A leitura aqui é uma pesquisa, é bem ilustrada, é bem histórica. Você aprende muita coisa. Você disse que na Livraria Cultura. Eu tenho que terminar este vídeo, peço perdão, eu tenho que terminar este vídeo por causa do tempo. Temos então aqui o livro em português, O Rei que Espionou Napoleão. Portanto, está à venda em várias livrarias, em francês, inglês e português. E ficamos então aqui com a nossa escritora Valdívia. Muito bem-aja, muitos sucessos. E vou contar com uns pequenos detalhes para mim, porque eu preciso para lançar o meu livro online e à venda mundialmente. Vamos falar. Muito obrigada. Sobre o seu livro também. Muito obrigada. É um prazer. Obrigada a você. Deixa-me dar-lhe um beijinho. É que assim também fica no vídeo. Ele é muito engraçado. São. Que é da menina.